E se eu te dissesse que o narcisista não é o problema, mas apenas o espelho de algo que sempre esteve escondido dentro de você? E se, ao invés de destruir esse espelho, a verdadeira mulher forte aprendesse a olhar para ele sem se quebrar por dentro? Carl Jung dizia que aquilo que mais nos irrita no outro revela algo profundamente reprimido em nós. Então, por que justamente esse tipo de homem, frio, manipulador, sedutor e emocionalmente inacessível, exerce tanto poder sobre tantas mulheres inteligentes, independentes e emocionalmente conscientes? Talvez o poder dele nunca tenha sido dele. Talvez sempre tenha sido seu, mas de um jeito que você ainda não entendeu. Existe um ponto secreto, quase invisível, onde a mulher forte deixa de ser vítima da manipulação e passa a se tornar o campo em que o narcisista perde a própria arma. Não é grito, não é vingança, não é jogo de sedução. É algo silencioso, quase assustador, que acontece em nível psíquico. Jung chamaria isso de encontro com a sombra. Aquele momento em que você encara o que mais teme em si mesma e, de repente, aquilo que o narcisista usa para te controlar já não encontra espaço para se alimentar. Mas como é que isso acontece na prática? Como uma mudança interior pode desarmar alguém que vive para dominar? Talvez a grande mentira que te contaram é que para enfrentar um narcisista, você precisa lutar com ele. E se a verdadeira força não estiver em confrontar, mas em se retirar de um jogo que ele nem imagina que você já compreendeu? Jung falava da persona, a máscara que usamos para sermos aceitos, e do inconsciente, onde vivem os desejos, medos e traumas que fingimos não ver. O narcisista manipula justamente essa máscara. Mas o que acontece quando a mulher forte decide tirar a própria e enxergar o que está por baixo, sem medo? O que muda quando ela deixa de reagir previsivelmente, de sentir culpa, de pedir validação e passa a ocupar um lugar interno que ele não consegue acessar? Pensa nisso. E se a mulher forte que domina o narcisista não for aquela que o vence em discussões, mas a que não precisa mais provar nada para ele? Carl Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente volta na forma de destino. Quantas vezes você chamou de destino o que na verdade era repetição psicológica? Sempre o mesmo tipo de homem, o mesmo ciclo de encanto, desvalorização e dor. E se essa repetição não for azar, mas um chamado brutal do inconsciente para que você finalmente enxergue o padrão, não nele, mas em você? O que acontece com o narcisista quando pela primeira vez ele encontra uma mulher que já viu o próprio abismo e não se assusta mais com o vazio dele? Talvez o verdadeiro segredo que Jung nos deixaria não esteja em como derrotar o narcisista, mas em como sair da dança em que ele só existe enquanto você gira em torno dele. Só que sair dessa dança não é simplesmente ir embora fisicamente. É algo mais profundo, mais perigoso, mais libertador. É uma virada interna que altera a dinâmica, sem que uma palavra de confronto precise ser dita. O que acontece com um manipulador quando ele perde o acesso aos botões emocionais que sempre funcionaram? O que acontece quando a mulher forte não aceita mais o papel que o inconsciente dela escrevia em silêncio? É exatamente aí que mora o segredo. E é justamente esse processo invisível, silencioso e radical que você está prestes a começar a desvendar, passo a passo, sem que ele jamais perceba em que momento perdeu o controle. Talvez, no fundo, você já tenha percebido que não é só sobre ele. Não é apenas sobre aquele homem que entra na sua vida como um furacão, promete o mundo, suga o seu brilho e depois te deixa sentindo que você é pequena demais, fraca demais, insuficiente demais. Carl Jung diria que aquilo que mais te fere no outro toca diretamente um complexo antigo, uma ferida que não começou nessa relação, mas que encontrou ali um palco perfeito para se manifestar. O narcisista não inventa o buraco, ele apenas coloca o dedo exatamente onde você sempre tentou esconder. E é justamente aí que nasce o ponto secreto de virada. Quando pela primeira vez, em vez de olhar para ele, você começa a olhar para aquilo que ele aciona
funciona em você. Você pode até se considerar uma mulher forte, independente, autossuficiente em tantas áreas, mas percebe como, perto desse tipo de homem, algo em você parece regredir? Como se uma parte interna, mais antiga, mais frágil, assumisse o comando. Jung chamaria isso de um complexo ativado, um conjunto de memórias, emoções e crenças inconscientes que tomam o controle da sua reação sem te pedir permissão. De repente, você se vê justificando o injustificável, aceitando migalhas, tentando ser melhor para merecer o mínimo. E quanto mais você tenta provar seu valor, mais ele se coloca num trono invisível. Não porque ele seja realmente maior, mas porque algo em você ainda acredita que precisa ser aprovada, escolhida, validada. O narcisista nesse cenário não é apenas um homem difícil. Ele se torna um símbolo, um arquétipo vivo de poder vazio, de brilho sem profundidade, de encanto sem entrega. Jung falava dos arquétipos como imagens primordiais que vivem no inconsciente coletivo. E o narcisista encarna perfeitamente o sedutor que promete completude, mas oferece apenas reflexo. Ele brilha como ouro, mas por dentro é oco. A pergunta não é por que ele age assim. A pergunta é: o que em você ainda se ajoelha diante desse ouro falso? Que parte da sua psique ainda acredita que precisa mendigar atenção para não ser abandonada de novo? É nesse ponto que a jornada da mulher forte começa a se separar da história da mulher ferida. Porque a mulher ferida quer respostas rápidas. Como fazer ele mudar, como fazê-lo sentir, como fazer ele voltar, como provar que ela vale a pena. Já a mulher que desperta, sob a luz junguiana, começa a perceber que o foco nunca foi ele. Ela começa a notar as vozes internas que sussurram quando ele some, quando ele ignora, quando ele desvaloriza. A voz que diz que você não é suficiente. A que diz que você deve se esforçar mais. A que diz que se você perder esse homem, nunca mais encontrará alguém. Essas vozes não nasceram na relação com ele. Elas apenas ganharam um corpo para se manifestar. Imagine sua mente como uma sala escura, iluminada apenas por um holofote. Onde esse holofote aponta, tudo ganha importância, forma, peso. Por muito tempo, esse foco esteve totalmente voltado para o narcisista. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer, o que ele vai fazer. Jung diria que, nesse estado, você está identificada com a projeção, aprisionada numa imagem externa que rouba sua energia psíquica. A mulher forte, porém, começa a fazer um movimento sutil, quase imperceptível. Ela desloca o holofote. Em vez de iluminar o rosto dele, ela passa a iluminar o próprio mundo interno. Não para se culpar, mas para enxergar com brutal honestidade como ela mesma participa desse jogo. Esse deslocamento não acontece de forma bonita, organizada ou linear. Ele costuma vir acompanhado de raiva, de vergonha, de sensação de humilhação. Jung chamaria isso de encontro com a sombra. Tudo aquilo que você não queria admitir sobre si mesma começa a emergir. A dependência afetiva que você negava, o medo avassalador de ficar sozinha, a tendência de se anular para ser amada, a comparação constante com outras mulheres. Nada disso é agradável de olhar. Por isso, tantas preferem continuar lutando com o narcisista lá fora, em vez de encarar a batalha real que acontece aqui dentro. Mas é nessa travessia sombria que a verdadeira força começa a nascer. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa mais reagir no automático. Você sente a vontade de mandar uma mensagem longa, de se explicar, de pedir mais uma chance, de perguntar o que está acontecendo. Mas em vez de obedecer cegamente a esse impulso, você observa. Jung diria que quando você consegue observar um conteúdo psíquico, em vez de se confundir com ele, uma parte mais profunda da sua consciência começa a assumir o comando. É como se você colocasse um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. Nesse espaço nasce algo novo. Não é frieza, não é vingança, não é indiferença falsa. É presença. E é aqui que o segredo começa a tomar forma, sem ainda ser completamente revelado. A mulher forte
forte que domina o narcisista sem confronto direto não é aquela que pensa em estratégias para manipulá-lo de volta, mas aquela que começa a retirar sua energia do campo em que ele se alimenta. Toda vez que você entra no jogo da culpa, da explicação infinita, da disputa por atenção, você está alimentando o personagem dele dentro da sua psique. Quando você começa a se retirar desse campo emocional, algo nele se destabiliza, porque o roteiro que ele domina já não funciona da mesma maneira. Mas essa retirada não é apenas física, é interna, silenciosa, profunda. Claro que nesse processo, uma parte de você grita. A parte que teme perder, que teme ser esquecida, que teme ser substituída. Essa é a voz do ego ferido, da criança interna, da persona que sempre se esforçou para ser a boazinha, a compreensiva, a que entende o lado do outro. Jung falava da tensão entre o ego e o self, entre aquilo que você acha que é e aquilo que, em essência, você realmente é. Quando a mulher forte começa a se aproximar de sua essência, de uma segurança que não depende do olhar de ninguém, o ego entra em pânico. Ele tenta te puxar de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido doa. E é nesse conflito que o narcisista tenta voltar a ter poder. Você sente, então, como se estivesse dividida em duas. Uma parte quer correr de volta para o vício emocional, para a adrenalina daquela relação disfuncional, para o conhecido tóxico. A outra parte, silenciosa, quase tímida, sussurra que já deu, que não dá mais para viver assim, que existe algo em você que não está mais disposto a se vender tão barato. Essa voz, por mais baixa que pareça, é a semente da mulher forte que começa a dominar o jogo sem levantar a voz. Jung diria que é o self, chamando você para uma vida mais alinhada com quem você realmente é e menos escrava dos papéis que aprendeu a representar para não ser rejeitada. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser como fazer ele mudar e começa a se tornar outra, bem mais perigosa para a estrutura do narcisista. Quem você se torna quando não gira mais ao redor dele, quando você para de se moldar para caber no que ele quer, quando você não se humilha mais para recuperar uma atenção que sempre vem condicionada à sua submissão. Essas perguntas não são respostas prontas, são chaves. E à medida que essas chaves começam a girar dentro de você, um novo arranjo psíquico vai nascendo, quase em segredo. Do lado de fora, nada parece ter mudado, mas do lado de dentro, algo já não volta mais ao lugar de antes. E é justamente nesse movimento invisível, nesse deslocamento silencioso da sua consciência, que a dinâmica começa a se inverter sem que uma única cena de confronto explícito precise acontecer. O narcisista sente, mesmo que não saiba explicar. Ele percebe que as antigas armadilhas emocionais já não funcionam da mesma forma, que os botões que ele apertava não geram mais as explosões, as lágrimas, as súplicas, as promessas. Só que, para entender como essa transformação interna se consolida e o que, de fato, faz a mulher forte dominar sem atacar, é preciso ir ainda mais fundo nesse labirinto psíquico onde Jung sempre insistiu que a verdadeira batalha acontece não lá fora, mas dentro. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Em algum momento, quase sempre em silêncio, você começa a perceber que esse relacionamento nunca foi apenas sobre o presente. Há cenas que se repetem com rostos diferentes, frases que doem de um jeito familiar demais, abandonos que parecem reabrir feridas que você nem lembrava ter. Carl Jung diria que o narcisista desperta imagens antigas, contidas no inconsciente, como se puxasse de volta à superfície memórias emocionais que nunca foram realmente digeridas.
Não importa quanto tempo tenha passado, o corpo sabe reconhecer o mesmo vazio, o mesmo frio, a mesma sensação de implorar por algo que nunca chega inteiro. É aqui que entra um dos pontos mais profundos da visão junguiana, a figura do masculino interno, aquilo que Jung chamava de ânimos na psique feminina. Não se trata de um homem específico, mas de um conjunto de imagens, crenças, expectativas e medos ligados à energia masculina dentro de você. Quando esse ânimos foi construído em cima de ausência, rejeição, crítica ou indiferença, ele pode se manifestar na forma de um padrão, sempre o mesmo tipo de homem, sempre o mesmo tipo de dor. O narcisista, então, não aparece por acaso. Ele encarna esse masculino interno ferido, confuso, fragmentado, e você sente uma atração quase hipnótica, como se precisasse dele para resolver algo que, na verdade, é seu. Pensa nas figuras masculinas que marcaram sua história. O pai que não sabia como demonstrar amor, o homem que estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, o parceiro que te fazia sentir pequena, a crítica que você engoliu em silêncio para não perder o pouco de afeto que tinha. Todas essas experiências se juntam dentro de você e formam uma espécie de voz masculina interna, que opina sobre o seu valor, que julga suas escolhas, que diz o que você merece ou não merece. Quando você encontra o narcisista, é como se essa voz ganhasse corpo, olhos, cheiro. Ele passa a ser o porta-voz de tudo aquilo que você nunca ousou questionar dentro de si mesma. É por isso que, muitas vezes, a ligação é tão visceral. Você sabe racionalmente que aquilo é destrutivo, mas emocionalmente se sente presa. Jung diria que isso é o poder da projeção. Você despeja nesse homem não só desejo, mas também medo, carência, idealização, necessidade de aprovação. De repente, ele não é apenas um parceiro, é teste, juiz, salvador e algoz ao mesmo tempo. Quando ele valida, você respira. Quando ele retira a validação, você despenca. E enquanto essa dinâmica acontece, seu ânimos interno continua comandando a cena, sem ser visto, escondido atrás desse rosto que você aprendeu a chamar de amor, mas que talvez nunca tenha sido amor de verdade. A virada profunda começa quando você percebe que precisa recolher essas projeções. Como se, pouco a pouco, você retirasse das mãos dele tudo aquilo que entregou sem perceber. A responsabilidade pelo seu valor, o poder de definir se você é desejável, a chave da sua sensação de existir. Jung não falava de empoderamento como modismo, mas como um processo doloroso de tomar de volta partes da alma que foram entregues para fora. Quando você começa a perceber que aquilo que você admira ou teme nele é, em grande parte, uma imagem que nasce em você, o encanto se desloca. Não é que ele deixe de importar, é que ele perde o status de Deus interno que tinha assumido. Esse movimento não é simples. Ele pode te dar a sensação de estar traindo uma fantasia antiga, de estar abandonando uma esperança que você carregou durante muito tempo. A esperança de que, finalmente, um homem perceberia o seu valor e te daria, de fora, a validação que você sempre quis receber. Jung diria que essa fantasia é uma armadilha do inconsciente. Enquanto você esperar que o reconhecimento venha de fora, continuará presa a quem souber manipular essa necessidade. O narcisista sente isso como um caçador, sente o cheiro do medo. Ele se aproxima justamente do ponto em que você tem mais dificuldade de se sustentar sozinha. Aos poucos, você começa a notar a estrutura da prisão. Ela não é feita de correntes visíveis, mas de crenças silenciosas. Sem ele, eu não sou nada. Ninguém vai me querer como ele quis. É melhor sofrer com ele do que ficar sozinha. Talvez o problema seja comigo. Jung insistia que aquilo que não é questionado no nível das ideias se torna destino no nível da vida. Enquanto essas frases continuarem soando verdade dentro de você, qualquer narcisista terá um terreno fértil para dominar sem esforço. O domínio dele não está na personalidade forte que demonstra, mas no acesso direto que tem às partes de você que ainda se veem como pequenas. Quando a mulher forte começa a nascer de fato, ela não se torna imune à dor. Ela ainda sente falta,
ainda treme, ainda pensa em voltar. A diferença é que agora ela observa. Em vez de correr imediatamente para o telefone, ela observa o impulso. Em vez de acreditar cegamente na culpa, ela observa a voz que a acusa. Em vez de se ajoelhar diante da ideia de que nunca ninguém vai amá-la daquele jeito, ela se pergunta se isso é verdade ou apenas mais uma frase herdada de algum lugar que ela nunca questionou. Esse gesto de observar, por menor que pareça, é profundamente revolucionário no sentido junguiano. É a consciência começando a iluminar o que antes era sombra pura. E é nesse estado de observação que a dinâmica com o narcisista começa a se alterar, ainda que do lado de fora tudo pareça igual. Ele faz o mesmo jogo, dispara as mesmas frases, usa as mesmas estratégias, mas dentro de você algo não responde mais com a mesma intensidade. A culpa vem, mas não te domina como antes. O medo aparece, mas você não se curva tão rápido. A sensação de abandono lateja, mas não destrói tudo. Jung chamaria isso de reorganização da energia psíquica. É como se pouco a pouco a energia que antes corria em direção a ele começasse a voltar para o seu centro, ainda de maneira tímida, ainda em processo. Esse processo é paradoxal. Quanto menos você tenta controlar o narcisista, mais você começa a perceber que a única coisa que sempre esteve ao seu alcance era o seu próprio posicionamento interno. Não se trata de jogar com ele, de fingir indiferença, de pagar na mesma moeda. Toda vez que você entra no jogo de espelho, você continua girando na mesma dança que o alimenta. O que desconcerta um narcisista não é a vingança, é a ausência de terreno psíquico para ele se instalar. E essa ausência não vem de frases prontas ou técnicas superficiais, mas de uma transformação silenciosa na forma como você se enxerga e se trata internamente. Talvez nesse ponto você comece a se sentir como alguém que caminha dentro de um sonho estranho, daqueles cheios de símbolos que parecem não fazer sentido à primeira vista. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente tentando corrigir desequilíbrios da alma. E, de certo modo, essa experiência com o narcisista funciona como um grande sonho coletivo, um labirinto psicológico que te obriga a encarar portas que você sempre evitou abrir. Por que você se apega a quem não te escolhe por inteiro? Por que você sente que precisa implorar por migalhas de atenção? Por que a ideia de caminhar sozinha assusta mais do que a certeza de continuar sendo ferida? Essas perguntas não são meras reflexões. Elas são como chaves que começam a girar fechaduras internas. Cada vez que você ousa não fugir delas, algo se move dentro de você, mesmo que você não saiba nomear. Mas ainda falta um passo para que todo esse movimento se transforme, de fato, em uma mudança de eixo, em uma forma concreta de dominar a dinâmica sem precisar levantar a voz. E é justamente nesse ponto limiar, entre o velho padrão que insiste em te puxar de volta e a nova consciência que começa a nascer, que o verdadeiro segredo que Carl Jung sugeriria começa a se aproximar, ainda encoberto, ainda envolto em sombra, mas cada vez mais inevitável. Talvez você já tenha sentido, em algum ponto do caminho, que existe uma espécie de pacto silencioso nessa relação. Não é algo que vocês assinam com palavras, é um acordo que nasce no invisível. Ele oferece intensidade, você oferece energia. Ele entrega momentos de brilho, você entrega presença constante. Ele dá pequenas doses de validação, você dá a alma inteira. Jung diria que quando um pacto assim se estabelece, não é apenas entre duas pessoas, mas entre duas forças psíquicas que se reconhecem na escuridão. O que você chama de amor pode ser, na verdade, o antigo acordo entre a sua carência e o vazio dele. À medida que você começa a enxergar isso, o chão interno treme, porque não se trata mais de dizer apenas que ele é tóxico, é cruel ou é frio. Trata-se de reconhecer o quanto você também se traiu para sustentar essa história. Jung não poupava. Ele sempre insistia que o caminho da individuação passa por assumir a própria sombra, inclusive a parte que escolhe permanecer na dor porque tem medo do desconhecido.
É duro admitir que uma parte de você preferiu a ilusão de ser amada por alguém que não está disponível a encarar o próprio espelho da solidão. Mas é exatamente nessa honestidade brutal que a mulher forte começa a se diferenciar da mulher que repete. Você começa então a notar os pequenos momentos em que entrega o próprio poder, quando engole uma verdade para não provocar o mau humor dele, quando aceita uma desculpa esfarrapada, porque a alternativa seria encarar a sensação de não ser prioridade, quando ri de algo que na verdade te machuca, só para não parecer sensível demais. Jung diria que, nesses instantes, você abandona a si mesma para manter vivo um vínculo que, na prática, já te abandona há muito tempo. E cada vez que você se abandona, reforça a ideia inconsciente de que precisa dele para existir. Mas algo começa a mudar quando, em vez de apenas se culpar por isso, você passa a observar esses movimentos com curiosidade, como se fosse uma investigadora dentro da própria alma. Por que você se sente pequena quando ele se afasta? Por que seu estômago fecha quando ele te ignora? Por que uma parte de você se culpa, mesmo sabendo que não fez nada de errado? Jung veria aí a chance de algo novo nascer, quando o olhar sobre si mesma deixa de ser condenação e começa a ser investigação. Não é mais sobre se punir, é sobre se compreender em profundidade. Nesse mergulho, você inevitavelmente encontra a criança que ainda vive dentro de você. Aquela que fez de tudo para ser vista, que aprendeu a se adaptar, a agradar, a se calar, apenas para garantir um pouco de atenção. O narcisista reconhece essa criança sem saber que o faz. Ele sabe instintivamente quais botões apertar para ela reaparecer. Ele se distancia e ela se desespera. Ele critica e ela tenta melhorar. Ele desvaloriza e ela se esforça o dobro. Jung diria que enquanto essa criança interna estiver no comando das suas decisões afetivas, qualquer figura narcisista terá poder sobre você sem precisar de confrontos diretos. A virada, então, não começa com um grito, mas com um gesto silencioso de proteção. Em vez de jogar a criança de novo nos braços de alguém emocionalmente indisponível, você começa a colocá-la para trás de você, como quem diz por dentro: agora eu cuido. Isso não é frase bonita, é um reposicionamento interno. Quando ele some, em vez de correr para implorar presença, você se volta para a parte de você que está em pânico e pergunta o que ela está sentindo. Quando ele te desvaloriza, em vez de tentar provar que merece amor, você nota o quanto isso desperta memórias mais antigas de não se sentir suficiente. Jung chamaria isso de trazer conteúdo inconsciente para a luz da consciência. Nesse ponto, a dinâmica com o narcisista começa a se enfraquecer sem alarde. Ele repete o ciclo que sempre funcionou. Afasta, provoca insegurança, retorna como se nada tivesse acontecido. A diferença é que, agora, você não entra mais tão fácil na coreografia. Você ainda sente o impacto, mas não reage no mesmo ritmo. A sua resposta começa a vir com atraso, com filtro, com reflexão. Onde antes havia reflexo automático, agora existe um intervalo. E é nesse intervalo que a mulher forte começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela mulher ferida. Jung diria que esse intervalo é sinal de expansão da consciência. Claro que isso tem um preço. Você vai sentir culpa por não responder como antes. Vai sentir medo de perdê-lo quando não corre para consertar tudo. Vai se perguntar se está sendo dura demais, fria demais, egoísta demais. Essas dúvidas são esperadas porque você está mexendo na estrutura de um padrão antigo. O inconsciente adora o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Quando você começa a sair do script, tudo em você tenta te puxar de volta. Mas é justamente aí que a força silenciosa se consolida. Não é não sentir medo, é caminhar mesmo sentindo. À medida que essa nova postura interna se fortalece, o narcisista começa a perceber que alguma coisa escorregou de suas mãos. Ele já não consegue prever suas reações com a mesma precisão. Já não tem mais a segurança de que um simples sumiço vai te colocar de joelhos. Jung talvez diria que a imagem que ele ocupava dentro da sua psique está se fragmentando. O trono em que ele estava sentado não era fora, era dentro. E quando esse trono começa a desmoronar, o poder dele perde o brilho.
Não porque ele mudou, mas porque o lugar que ele ocupava em você já não é o mesmo. Curiosamente, é nesse momento que muitos narcisistas intensificam o jogo. Surgem gestos inesperados, promessas, migalhas maiores, tentativas de reconquistar o controle emocional que parecia garantido. Se antes ele te testava para ver até onde podia ir, agora ele te testa para ver se ainda te tem. E é aqui que a linha se afina de maneira quase cruel. Ou você volta ao padrão antigo, cedendo ao chamado do velho encantamento, ou você sustenta o desconforto de permanecer ancorada em si mesma, mesmo com o coração acelerado. Eu diria que todo processo de transformação verdadeira exige passar por esse fogo onde antigos vínculos internos são queimados. Talvez por fora ninguém perceba o que está acontecendo. Você segue sua rotina, fala com as pessoas, cumpre compromissos, mas por dentro é como se uma guerra silenciosa estivesse em curso. De um lado, a parte que ainda quer acreditar na fantasia de que ele vai mudar. Do outro, a parte que já sabe que a mudança real está acontecendo é em você. Essa tensão é a marca de um limiar profundo. E é justamente nesse limiar, onde você sente que pode quebrar ou renascer, que o segredo sobre como uma mulher forte domina um narcisista sem qualquer confronto começa a deixar de ser teoria junguiana distante e passa a se tornar algo que você quase consegue tocar, ainda que não consiga por enquanto colocar em palavras. Chega uma hora em que você percebe que a verdadeira pergunta nunca foi: por que ele é assim? Mas, por que eu permaneço aqui mesmo sabendo como é? A resposta não vem de uma análise rápida, vem de um choque interior. Jung diria que, quando uma situação se repete com tanta força, é porque há uma mensagem espiritual e psíquica ali, batendo na mesma porta até que alguém tenha coragem de abrir. O narcisista, nesse sentido, é quase como um mensageiro brutal do inconsciente, um espelho exagerado que escancara a sua dificuldade de se escolher. Ele mostra com uma clareza cruel onde você ainda se abandona para não ser abandonada. Você começa a notar que por trás de cada desculpa que inventa para justificar o comportamento dele, existe um medo silencioso, o medo de se olhar sem essa relação como muleta. Quem você é quando não está tentando ser suficiente para alguém? Quem você é quando não está ocupada tentando decifrar o humor de outro? Jung diria que o vazio que você sente ao imaginar esse cenário não é falta dele, é falta de você em você mesma. E é justamente esse vazio que o narcisista ocupa com tanta facilidade, como uma fumaça que preenche qualquer espaço que não esteja consciente. Nesse ponto, algo dentro de você começa a desconfiar da própria narrativa. Aquelas frases internas que pareciam verdades absolutas começam a ser questionadas. Será mesmo que você nunca vai encontrar alguém que te queira por inteiro? Será mesmo que estar sozinha é prova de fracasso? Será mesmo que você precisa se conformar com pouco porque ninguém é perfeito? Jung diria que o inconsciente se apoia em crenças rígidas para manter velhos padrões vivos. Quando você começa a soltar essas certezas, tudo treme. O que parecia estável desmorona. Mas é justamente desse desmoronamento que nasce uma nova arquitetura interna. Você sente, então, como se estivesse atravessando um corredor estreito entre dois mundos. De um lado, o velho você, que se mede pelo olhar do outro. Do outro, uma versão ainda indefinida, mas que carrega uma estranha sensação de dignidade, mesmo no meio da dor. Essa travessia não é limpa, não é linear, não é bonita. Há recaídas, há momentos em que você quase volta correndo para o que te machucou, só porque é conhecido. Jung chamaria esse movimento de oscilação de forças psíquicas. O ego tenta se agarrar ao antigo, enquanto o self chama para algo maior, mais verdadeiro, mais alinhado com a sua essência. E então, quase sem perceber, você começa a mudar o tipo de pergunta que se faz depois de cada situação dolorosa. Em vez de "por que ele fez isso comigo?", surge "o que em mim aceitou isso de novo?". Essa mudança parece pequena, mas é gigantesca no campo psicológico. Porque quando você pergunta por que ele fez isso, fica presa no comportamento dele. Quando você pergunta por que eu aceitei, você se volta para dentro,
para o núcleo da transformação possível. Jung diria que é assim que a consciência expande, não tentando controlar o mundo externo, mas assumindo a responsabilidade pelo próprio mundo interno. À medida que essa nova consciência se consolida, você começa a perceber que a sua energia, antes concentrada em decifrar o narcisista, passa a ser canalizada para se decifrar. E isso, para ele, é um golpe que ele nem entende de onde vem. De repente, você já não reage ao teste da mesma forma. Ele provoca ciúme e você sente, mas não se humilha. Ele se afasta e você sente, mas não corre com a mesma pressa. Ele volta com o velho discurso e você escuta, mas algo em você já não se curva automaticamente. Jung talvez diria que a imagem que ele representava no seu inconsciente está sendo ressignificada, e quando a imagem muda, o poder muda. É aqui que a noção de domínio começa a se tornar algo muito diferente do que a maioria imagina. Dominar não é controlar o outro, não é fazê-lo sofrer, não é manipulá-lo de volta. Sob a lente junguiana, dominar é deixar de ser refém do papel em que você foi colocada. É recuperar a liberdade de não ser mais guiada por feridas não examinadas. É poder olhar para o narcisista e reconhecer: eu entendo o que você desperta em mim, mas não vou mais me sacrificar para manter esse teatro em pé. Esse tipo de domínio é silencioso, invisível por fora, mas radical por dentro. Nesse estágio, algo curioso acontece. Você começa a ver o narcisista com menos fantasia e mais nitidez. Aquele brilho que antes parecia quase mágico, agora se mostra como o que sempre foi. Uma construção frágil, sustentada pela necessidade constante de ser alimentada pela sua reação. Jung diria que você retirou a projeção. O que antes era supervalorizado, agora se torna humano, limitado, até previsível. Isso não significa que você deixa de sentir. Significa que você deixa de idolatrar. E quando você para de idolatrar, você para de se colocar em posição de inferioridade. Ainda assim, o conflito interno não termina. Há dias em que a saudade aperta. Há memórias que retornam com força, lembrando dos momentos bons, das risadas, da química. O inconsciente é seletivo. Gosta de te lembrar dos picos de prazer e tenta apagar os vales de dor. Nessas horas, a mulher forte não é a que finge que não sente. Ela sente profundamente, mas escolhe não se trair de novo. Jung falava da importância de sustentar a tensão sem buscar alívio imediato. E é exatamente isso que você começa a fazer. Suporta o desconforto de não voltar. Suporta o vazio temporário. Suporta o silêncio, porque algo em você sabe que esse silêncio está construindo uma nova versão de si. Conforme essa nova base se fortalece, o narcisista vai encontrando menos portas abertas dentro de você. Ele ainda pode bater, ainda pode tentar, ainda pode usar as mesmas frases, mas em muitos cômodos internos, as luzes se apagaram para ele. O acesso foi cortado. Não por vingança, mas por maturidade psíquica. Você não está mais disponível no mesmo lugar onde ele te encontrava. Jung diria que a energia que antes estava dispersa em busca de aprovação externa começou a retornar ao centro, ao núcleo da sua identidade real. E mesmo assim, o segredo ainda não está totalmente revelado. Você percebe que domina a dinâmica quando não sente mais necessidade de provar nada. Mas ainda há um ponto mais profundo, um movimento interno final que consolida tudo isso. Como se fosse a última peça de um quebra-cabeça que você vem montando com sangue emocional, lágrimas silenciosas e consciência crescente. É essa peça, essa virada quase invisível e totalmente revolucionária, que define de uma vez por todas como uma mulher forte, sob a luz de Carl Jung, consegue dominar um narcisista sem qualquer confronto direto. E é justamente essa peça que começa a se aproximar, prestes a se encaixar onde sempre deveria ter estado.
Talvez, quando o vídeo terminar e a tela escurecer, o verdadeiro conteúdo só comece de fato. Não será no momento em que você ouvir a última frase, mas no instante em que o silêncio cair e, de repente, você se der conta de que alguma coisa mudou de lugar dentro de você. Como se uma parte sua, que sempre aceitou a dor como preço do amor, fosse levemente deslocada, só o suficiente para você perceber que já não cabe mais no mesmo espaço apertado de antes. É aí que Carl Jung entra, não como teoria distante, mas como sussurro interno. A verdadeira revolução não acontece quando o mundo te trata diferente, e sim quando você passa a se tratar de outra forma. O narcisista, essa figura que parecia tão poderosa, tão magnética, tão decisiva, começa a se descolorir na sua mente, como uma fotografia antiga que vai perdendo o brilho. Ele não desaparece, não vira vilão de novela, não some da memória, mas deixa de ser o centro do palco. Jung diria que, quando você retira a projeção, o outro volta a ser apenas humano. O que era trono vira cadeira comum. O que era altar vira chão. E enquanto a imagem dele desce, sem barulho, a sua se ergue em silêncio, como alguém que finalmente se levanta de uma posição em que nunca deveria ter permanecido ajoelhada. Você pode sentir isso como quem atravessa uma porta invisível. De um lado, a antiga você, girando ao redor da carência, tentando decifrar sinais, implorando por migalhas emocionais. Do outro, uma mulher que ainda sente, ainda treme, ainda chora, mas que não negocia mais consigo mesma para ser escolhida. Jung chamaria essa porta de passagem entre o ego ferido e o self, a parte mais profunda, mais inteira, que sabe de um valor que não depende de olhar nenhum. Você talvez não saiba nomear assim, mas sente que desta vez é diferente. Que desta vez a dor não te joga de volta para ele, mas te puxa para dentro de você. Dominar um narcisista sem confrontá-lo não é fazer ele se ajoelhar, se humilhar, se comover. É algo bem menos dramático e infinitamente mais poderoso. É você se retirar do jogo interno em que ele sempre venceu sem esforço. É perceber que o verdadeiro tabuleiro nunca esteve na conversa, na mensagem visualizada, no sumiço calculado, mas na sua disposição inconsciente de aceitar menos do que merece. Jung sempre apontou para isso. A vida muda quando você deixa de ser personagem perdido no enredo e assume, sem alarde, o lugar de quem escreve. Não há grito, não há cena. Há apenas a decisão silenciosa de não se vender mais tão barato. Talvez, daqui para frente, a pergunta que fique ressoando em você seja outra. Não será mais: será que ele vai voltar? Será que ele vai mudar? Será que ele ainda pensa em mim? A pergunta que vai ecoar nos momentos mais improváveis será: quem eu escolho ser agora que entendi o jogo? E essa pergunta é perigosa, porque ela devolve o poder para as suas mãos. Jung diria que aí começa de verdade o processo de individuação. Quando você percebe que não é apenas filha da sua história, mas também autora do que vem depois. Perceba como tudo que vivemos aqui não fala apenas de um homem específico, mas de um padrão de relação com o mundo. Não é só o narcisista no amor, é o narcisista no trabalho, na família, nos vínculos em que você se encolhe para não perder o pouco que recebe. É o chefe que te usa e chama isso de oportunidade. É a amizade que só te procura quando precisa de algo. É qualquer lugar onde você aceita ser menor para não ficar sozinha. Jung veria isso como uma mesma raiz psíquica se manifestando em diferentes cenários. E, ao enxergar a raiz, você deixa de lutar apenas com os galhos. A imagem que fica talvez seja esta: você diante de um fogo. De um lado, o ouro falso, brilhante, sedutor, mas vazio. Do outro, uma pequena chama discreta, quase tímida, que representa a sua verdade mais íntima, aquela que sempre foi abafada para agradar, para ser escolhida, para não incomodar. Dominar o narcisista é escolher, vez após vez, alimentar essa chama interna, mesmo que o ouro falso pareça mais bonito. Eu diria que o self se manifesta assim, não como espetáculo, mas como uma espécie de calma firme, uma certeza silenciosa de que você não precisa mais se oferecer em sacrifício para ser amada. Se, em algum dia próximo,
você se pegar lembrando de uma frase, de uma imagem, de um incômodo que sentiu enquanto ouvia tudo isso, não fuja. Esse eco é a prova de que algo foi plantado. Não precisa entender de imediato, não precisa decidir tudo hoje, basta reconhecer que uma parte sua acordou. A parte que, por tanto tempo, foi calada por medo de perder quem nunca esteve realmente inteiro. Jung nos lembraria que o inconsciente trabalha no tempo dele. O importante é que a semente foi lançada. O resto, a sua própria alma se encarrega de maturar. Se este conteúdo tocou alguma ferida que você sempre fingiu não ver, permita que essa dor se transforme em movimento. Compartilhe nos comentários o que mais te atravessou, não como quem relata um problema, mas como quem testemunha um despertar. Deixe seu like não apenas para apoiar o canal, mas como um gesto simbólico de dizer para si mesma: eu escolho continuar olhando para dentro. Envie este vídeo para alguém que você sabe que vive presa no mesmo ciclo, não como crítica, mas como mão estendida. E se sentir que essa jornada precisa continuar, se inscreva para caminhar mais um pouco por esse território onde Jung encontra a sua história e transforma teoria em vida. Porque no fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa que só você pode fazer. Continuar se curvando diante de quem se alimenta da sua entrega ou aprender a caminhar ao lado de quem reconhece a sua luz sem precisar apagá-la para brilhar. No fundo, dominar um narcisista sem nenhum confronto é isso: retirar o trono que ele ocupa dentro de você e sentar pela primeira vez inteira no lugar que sempre foi seu.